Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar sobre uma mensagem. Fala sobre as 7 vozes de Deus. Hebreus 1, do 1 ao 2 nos fala que Deus com sua infinita bondade sempre falou com o homem, desde a sua criação. Havendo Deus antigamente falado, irmãos, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 11:3 fala que pela fé entendemos que os mundos e que pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Gênesis 1:3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Contudo, Deus em sua multiforme graça disse, em 1 Pedro 4:10, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Note que Deus fala de muitas maneiras. Quando Deus criou o homem e a mulher em Gênesis 3:8, a palavra do Senhor diz que Deus conversava com eles todos os dias. Mas depois do pecado, eles deixaram de ter a mesma comunhão com Deus e foram lançados, irmãos, fora de sua presença. Eu quero dizer que vamos ver um pouco na palavra do Senhor de como Deus fala hoje como homem. Em primeiro lugar, a natureza. Deus fala com a natureza, através da natureza, Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Eu quero dizer que Deus criou a natureza para falar com a humanidade. Algumas situações, por exemplo, no dilúvio, Gênesis 7:17, Noé na sarça ardente, a lã que Gideão pediu para Deus mostrar um sinal, em Juízes 6:36, o vento suave onde Deus falou com Elias em 1 Reis 19:11, a estrela que anunciou onde Jesus estava aos magos, está em Mateus 2:10, o barro do olheiro para administrar a Jeremias, a mula que falou com Balaão em Números 22:23, a pomba que desceu sobre Jesus como símbolo do Espírito Santo em Mateus 3:16, irmãos. Os anjos, Deus fala com a natureza, através da natureza, Deus fala através dos anjos, está em Hebreus 1:13 e 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Como o tempo, irmãos, Deus sentirá a necessidade de mandar mensageiros para ajudar a sua obra. No livro de Atos fala-se muito desses anjos que vieram para nos auxiliar, para nos defender. Quando vemos na palavra de Deus a palavra anjo do Senhor, aparece em letras maiúsculas. Quer dizer que a própria presença de Deus, ela está se manifestando, irmãos. Deus mandou um anjo para falar com Abrão, está em Gênesis 22:11. Em Ló, para retratá-los de Sodoma. Jacó, quando lutou com um anjo no vale de Jaboque. Gideão em Juízes, Agar no deserto. Davi viu um anjo de Deus com a espada nas mãos. Está em 1 Crônicas. Isaías viu os serafins, pegou a brasa de fogo e lhe tocou os lábios. Será que hoje Deus ainda usa estes anjos? Sim, ainda hoje, irmãos, Ele usa anjos para falar. Mas nós temos hoje a presença do Espírito Santo em nossos corações, que é maior que todos os anjos ou qualquer coisa. O apóstolo Paulo nos diz que se até um anjo falar diferente do Evangelho, devemos recusar. Está lá em Gálatas 1:8. Então, irmãos, temos que ter cuidado porque o diabo também usa um anjo que decaiu. Pois a palavra do Senhor nos revela que o próprio Satanás se transforma em luz. Está lá em 2 Coríntios 11:14. Terceiro, Deus fala através de sonhos e visões. Está em Jeremias 23:28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha como trigo, diz o Senhor. Quer dizer, quando nós temos sonhos durante a noite, sempre preocupamos com o seu significado. Geralmente os sonhos muitas vezes são formas
de Deus nos anunciar ou dizer alguma coisa, nos preparar para algum perigo, nos alertar de alguma coisa. Mas para isso é preciso de termos a sensibilidade, irmãos, do Espírito para discernir as coisas espirituais. 1 Coríntios 1, 13 e 14 fala que quando o sono é fruto do cansaço de nosso corpo, nós dissemos que é um sonho natural, que logo você esquece. Mas quando este sonho noturno é algo maior que a nossa imaginação, irmãos, ele é externo, ou seja, você tem a certeza que não dormiu e nem estava pensando naquilo, e nem veio na sua imaginação. Então chamamos de visão espiritual. O sonho desta visão, ele te incomoda. Você é capaz de lembrar ele corretamente os detalhes. Exemplo, José do Egito, em Gênesis 37, 9. Jacó com a escada onde os anjos subiam e desciam. Paulo sonhou com um jovem da Macedônia que lhe pediu ajuda, está no livro de Atos. Pedro sonhou com um lençol onde comiam vários tipos de alimentos. Daniel interpreta sonhos. Deus deixou bem claro para Jeremias que o sonho comum deve ser falado apenas como sonho. E a visão de Deus deve ser falada como uma palavra do Senhor. Eu quero dizer que Deus também fala através de provações. Está lá em Isaías 8, 6, 7. Jeremias, na queda de Jerusalém. Em vista deste povo ter pregado as águas de Siloé, irmãos, que correm brandemente e se está derretendo de medo diante de Gezezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Com toda a sua glória, irmãos, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todos os ribanceiros. Deus fala através de lutas, enfermidades, de provações, e muitas vezes não entendemos e não ouvimos. Sempre foi assim com o povo de Deus. Jonas fugiu do Senhor, Davi pecado com Batseba, se adulterando e tramando a morte de Urias. Nabucodonosor, ele era orgulhoso, 7 anos pastando como animal. Em Daniel 4,33, Pedro negou Jesus. Muitas vezes o homem prospera e se esquece de Deus. Deus também fala através da palavra dele, da Bíblia. Está lá em Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o parto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pois a palavra do Senhor é a revelação da voz do Senhor, irmãos. Escrita por mais de 40 servos, cheios do Espírito Santo. Demorou mais de 1500 anos, em tempos, lugares diferentes, idiomas diferentes, hebraico, aramaico, grego. Ela foi preparada para nos comunicarmos com Deus. Ela foi preparada, irmãos, para estar perto de ti, na tua boca, no teu coração. Está lá em Romanos 10, 6, 8. Ela foi inspirada por Deus em 2 Timóteo. Deus falou com Moisés. Deus falava com os profetas que escreviam. Jesus leu as Escrituras, está lá em Lucas. Ensinou a Bíblia. Chamou a Bíblia da palavra de Deus. Cumpriu a palavra do Senhor em Lucas. Deus também fala através do Espírito Santo. Está lá em Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este o caminho, é este o caminho, e andai por ele. Ele é a própria presença de Deus falando em nossos corações. Esse Espírito Consolador, o Pai enviou em meu nome, vos ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Eliseu reconheceu a porção dobrada. Ananias e Safiras que mentiram, está lá em Atos. Além disso, o Espírito Santo concede dons. Está em 1 Coríntios 12, 19. Os frutos do Espírito Santo para ministrar em nós, está em Gálatas. E principalmente o amor. Deus também usa você. Está lá em Isaías 6, 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Deus já usou várias formas de falar: natureza, sonhos, a Bíblia, o Espírito Santo, os anjos. Eu quero dizer, irmãos, que hoje nós somos o corpo de Cristo. Está em 1 Coríntios 12, 27, ou seja, somos a mão, os pés, a voz do Senhor na terra para fazer a sua vontade.
Temos que ser instrumento usado pelas mãos do Senhor. Mas como? Em estender a mão ao nosso próximo, entregar um folheto, ajudar um cego ou um idoso, interceder por alguém através da oração, levar uma palavra de conforto a alguém, levar esperança através da palavra ou um irmão caído. Jesus disse: vestir o nu, alimentar o faminto, saciar o sedento, visitar o enfermo e ao prisioneiro. Está lá em Mateus 25:35. Cuidar do órfão e da viúva. Está em Tiago. Hospedar pessoas, levar um copo de água a um irmão, pois estaria nos fazendo a ele o mesmo. Deus muitas vezes fala conosco e não ouvimos, pois estamos com os nossos corações duros. Deus muitas vezes, irmãos, não precisa mandar recado, Ele pode falar diretamente. Precisamos pedir a Ele que abra os nossos corações e fale conosco da maneira que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser e a hora que Ele quiser. Deixe Deus falar direto em vosso coração e você vai ver, você vai sentir o pulsar do seu espírito dentro de você. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor.